nossa última aula. É isso mesmo. Essa será a nossa última aula do ano, tá? Vocês vão terminar de responder os exercícios da lista e me entregar, beleza? Então, meninos, hoje eu vou explicar para vocês mais um pouquinho sobre trigonometria. Vocês viram, né, que o exercício da lista trata-se de função trigonométrica. E para a gente entender função trigonométrica, a primeira coisa que vocês precisam relembrar, porque aqui não tem nenhuma matéria nova mais para vocês, tá? Vocês já viram esse tipo de função, vocês já viram tudo de seno, tudo de cosseno. E a matemática aplicada vem só para complementar essa história aí de trigonometria na vida de vocês. E para a gente começar, meninos, nós vamos relembrar do nosso ciclo trigonométrico. Eu coloquei um ciclo trigonométrico aqui para vocês e ele está bem detalhado, tá? Dá para a gente estudar bastante, analisar bastante ele aqui, todas as funções que nós temos. Eu coloquei aqui pequenininho para vocês verem onde que está situando o cosseno, onde é o seno, e coloquei também, meninos, a tangente, né? Muitas vezes a gente termina o ensino médio e não sabe qual é a reta tangente. Então, a reta tangente é essa que tangencia a minha circunferência. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com este ângulo, é um ângulo de 45 graus, assim eu vou determinar que seja. Então, o meu cosseno vai ser este valorzinho aqui, ó, que ele está tocando no eixo do cosseno. O seno deste ângulo vai ser este valor aqui, ó, o valor que está tocando no seno deste ângulo. E, professora, quem é a minha tangente? Tangente está aqui, ó, tangente é este valor, tá? E assim, eu tenho também a reta secante, eu tenho a cotangente e tenho também o cossecante, certo? Meninos, note que para cada ângulo aqui, por exemplo, este ângulo aqui é 30 graus. Então, aqui eu estou formando um ângulo de 30 graus. Opa! Então, aqui eu estou formando um ângulo de 30 graus. Note, meninos, que olha só, o 30 graus está chegando aqui, certo? Esse raiz de 3 sobre 2 é o valor do cosseno de 30 graus. E este valorzinho aqui, ó, meio, é o valor do seno de 30 graus, porque esse é o eixo do cosseno e este é o eixo do seno. Então, meninos, da mesma forma, se eu pegar agora 45 graus, que é exatamente aqui a metadinha, este valorzinho aqui é o valor do cosseno, tá vendo? Raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, é o valor do seno, ou seja, é onde toca os meus eixos, né? Só isso. Tá vendo que aqui eu posso espelhar para o lado de lá, ó. Aqui também eu vou ter 30 graus, só que não tá mais no primeiro quadrante, tá aqui no meu segundo quadrante, né, meninos? Então, eu vou ter valores negativos para o cosseno e positivos para o seno. E assim por diante. Então, estudar aqui o ciclo trigonométrico é muito importante, tá? É muito importante vocês conseguirem fazer isso aqui na hora de uma prova de vestibular, tá bem? Porque os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui, 30, 45, 90, assim como 120, 135, 150, 180, 0, 90. Esses ângulos que estão aqui, meninos, esses ângulos, eles não vêm tabelinha para vocês. Não, vocês precisam saber o valor do seno, cosseno, né, e tangente. Professora, mas eu vou precisar decorar esses valores? Claro que não. Você pode desenhar um ciclo trigonométrico caso precise, ou você faz uma tabelinha. E você entendendo o que acontece aqui, você não vai precisar decorar nada. É só você sempre fazer um esboço rapidão, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa função. Eu vou fazer com vocês a função seno e a função cosseno. Vou fazer o gráfico da função seno e da função cosseno, para vocês verem que não tem nada de bicho-papão, que não tem nada de difícil aqui. Então, olha só, aqui vai ser o meu eixo X, aqui vai ser o meu eixo Y, aqui é o meu eixo X e aqui é o meu eixo Y, tá? E aqui eu tenho uma função seno. A minha função seno é o seguinte, ó, Y, vou pôr ela de cá, ó, Y é igual ao seno de X. E a minha função cosseno vai ser Y é igual ao cosseno de X, tá?
Então, eu vou fazer aqui com vocês, para vocês verem que é muito simples. Então, aqui, ó, no meu eixo Y, se vocês notarem aqui no meu ciclo trigonométrico, meninos, a minha circunferência, ela é uma circunferência de raio 1, tá? Então, o meu eixo Y, ele vai variar de 0 a 1, tá? Então, aqui, ó, é 1, aqui eu vou colocar menos 1, certo? E aqui no meu eixo X, que vai ser o valor do meu ângulo, meninos, eu vou começar aqui, ó, com 0 graus, certo? Π sobre 2, aqui, π, aqui. Da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer do lado de cá, tá? Menos π sobre 2, que é menos 90 graus, né? Opa! Menos π, menos 3π sobre 2, e aqui, menos 2π, certo? E agora, eu vou traçar o meu gráfico. Olha só. Y vai ser igual ao seno de x. Então, vamos olhar quanto que é o seno de π sobre 2. Então, vamos ver, ó, π sobre 2, cadê ele? Aqui, ó, π sobre 2. Quanto que é o seno de π sobre 2? O valorzinho do seno está tocando aqui em quanto? Em 1, porque a minha circunferência, ela tem o raio medindo 1. Então, está tocando em 1. E o seno de 0 é quanto? 0. Porque aqui para o meu eixo do seno está tocando em 0, né? E π sobre 2, 1. Então, vocês vêm aqui, ó, e marca 0 é 0. E o π sobre 2, o valorzinho do meu seno é exatamente 1. Marquei o outro pontinho. Agora, vamos ver para π. Qual é o valor do seno de π? Então, vocês vêm aqui, ó, π, tá vendo? π. Qual é o valor de seno? Qual é o valor do seno de π? O valor do seno de π é quanto? Está marcando no 0, certo? E 3π sobre 2, já olhando aqui, está marcando quanto? 1, tá vendo? Está aqui, ó, em 1. Então, aqui vai ser 0. E 3π sobre 2, aqui tem um 2, ó. Qual é o valor do meu seno? Menos 1, meninos, porque tá para baixo, né? Então, é menos 1, tá bom? É negativo. Então, eu venho aqui, ó, e marco menos 1. Menos 1 até aqui. E 2π, terminou 2π, também e 0, tá? E aí, então, você vai só traçar o seu gráfico bem bonitinho aí no caderno de vocês, ó. Tá vendo? E assim ele continua. Se você quiser, você pode já traçar para este lado aqui também, tá bom? Você sabe que vai inverter aqui só um sinal, né? Ó, menos 90 graus. Opa, mas está ficando muito torto. E aqui, 0. Então, ó, a gente pode continuar. O nosso gráfico ficar mais bonitinho ainda. De um período, tá? Ó, daqui até aqui, a gente chama de período, tá bom? Vou colocar um pezinho aqui para vocês lembrar. Agora, vamos marcar aqui para a nossa função cosseno, do mesmo jeito? Então, vamos lá, ó, vamos copiar aqui os mesmos valores, tá? Agora, eu vou voltar lá para mim olhar no meu ciclo trigonométrico os valores agora de cosseno. Então, vamos ver como que é o comportamento do cosseno. Se eu olhar aqui, ó, meninos, para 0 graus, quanto que é o cosseno? Cosseno de 0 graus é 1, tá vendo? Se eu andar um pouquinho aqui, ó, π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2 é quanto? Tá tocando onde no eixo do cosseno? No 0. Continuando mais um pouquinho, cosseno de π é igual a menos 1, porque está do outro lado, tá vendo? Está lá no meu segundo quadrante, né? Aqui, ó, 3π sobre 2, quanto vai ser o meu cosseno? 0. E 2π voltou em 1. Então, vamos marcar lá no nosso gráfico. Quanto que deu? O cosseno de 0 agora, o meu 0 está aqui, ó, o cosseno de 0 foi 1, então marca o pontinho aqui. E o cosseno de π sobre 2, quanto que deu? 0. Ó. E o de π deu menos 1, lembra? Vamos olhar lá, ó.
menos 1. Até marquei, né? E depois o cosseno de 3π sobre 2 deu menos 1. E vocês já podem fazer os pontinhos do mesmo jeito do outro lado. Ó, aqui vai dar 0, tá? Assim vocês podem traçar o gráfico, tá vendo? Ó, opa. Certinho? E ele vai continuar, né? Tá vendo que ele se comporta de maneira inversa, né? Então, meninos, agora observe a nossa questão. Essa semana vocês farão a questão 9, a questão 10, a questão 11 e a questãozinha 12. A 11 e 12 são questões bem fáceis. Olha só, questão 11. Considere um triângulo retângulo a seguir. Sabendo que o meu alfa é 120 e AB é igual a AC, que é igual a 1 centímetro, tá? O segmento de A até B é igualzinho o segmento de A até C, que é 1 centímetro. AD é igual a quanto? Você tem aqui que é 1 e você tem aqui é 1, meninos. Então, você vai utilizar aí as relações do triângulo retângulo, tá? E então, você vai fazer teorema de Pitágoras, encontrar este outro lado, né? E aí você utiliza as razões trigonométricas do triângulo retângulo para então descobrir este outro lado aqui, beleza? A questão 12. Figura abaixo exibe um quadrilátero ABC, onde AB, AD e BC e CD tudo mede 2 centímetros. Qual é a área do quadrilátero? Bem fácil também, né, gente? Agora, essa aqui, ó, olha só, vamos fazer ela aqui. Ó, aqui eu tenho o seguinte, uma função composta por 3 funções, e eu quero saber qual é o gráfico. Então, olha só o que eu vou fazer, meninos. Vocês podem fazer o seguinte, nem precisa desenhar esse gráfico, você pode só analisar. Como assim, professora? Só analisar, nem precisa desenhar o gráfico? Não, não precisa não. Por exemplo, a minha primeira funçãozinha aqui é uma função de segundo grau, certo? E ela está no intervalo entre 0 e 1, onde ela não toca no 1, tá vendo? Então, ela não ultrapassa isso aqui, beleza. Eu tenho x ao quadrado, então, essa função é de segundo grau, então ela tem que me dar uma parábola, certo? Uma parábola crescente, porque o meu a é positivo. Então, eu vou olhar aqui no meu gráfico qual é a questãozinha que eu tenho parábola. Ó, já tirei a letra B e já tirei a letra C. Porque a letra B eu tenho uma parábola, né, de 0 até 1 no intervalo, de 0 até 1 eu tenho uma parábola negativa, né, onde o meu a é negativo. E aqui o meu a é positivo, x ao quadrado, né? Então, tem 1 aí que é o meu a e é maior do que 0. E a letra B também eu já vou tirar. A letra B, né? Falei errado. Tô tirando a letra C. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma reta. Então, não tem como isso aqui ser o desenho dessa minha função x ao quadrado. Pronto, fiquei só com a letra A e a letra B. Se vocês quiserem desenhar, pode ficar à vontade, tá, gente? Eu só acho que não precisa. Tá? Pode só observar aqui o gráfico. Outra coisa, vamos lá agora para a nossa segunda funçãozinha. A nossa segunda função, que é uma função que vai de 1 até π, que é mais ou menos 3,14, o intervalo aqui dos dois já estão certos, né? Mas ela é uma função, o seguinte, olha só. É uma funçãozinha onde eu vou somar 1 mais o cosseno de 2x. Tá? Então, você vai supor os valores aqui e vai somar. Por exemplo, vamos lá. Como aqui, tá vendo que se eu encontrar este valorzinho aqui, ó, quanto que é o cosseno onde ele está começando? 1, porque o meu x pode ser 1, né? Então, se eu substituir 1 no lugar do x, né, e eu vou encontrar 1 mais cosseno de 2. E aí, talvez, daí eu já vou determinar qual é o meu gráfico. Sabe por quê? Aqui vocês estão vendo que está menos da metade, né? Começando em menos da metade. E aqui já está começando em mais da metade, lá em cima. Então, dá para você deduzir por isso.
Ou então, vocês vão fazer o seguinte, substitui o meu x igual a π, só para você ver como que vai ficar o intervalo aqui, ó. E aí você vai ter 1 mais cosseno de 2π. Quanto que é o cosseno de 2π, meninos? Lembra lá do nosso ciclo trigonométrico? Cosseno de 2π, quanto que era? Porque você tinha, ó, π sobre 2 lá em cima, aí aqui você tinha π. E ele fechava aqui em 2π. Então, cosseno de 2π é 1. Então, fica 1 mais 1. E 1 mais 1 dá 2. Pronto, você já viu que é o gráfico aqui, ó, da letra A. Porque aqui é 2. E a segunda, a terceira funçãozinha aqui, todas estão certas, né? Porque todas aqui tá dando uma retinha para vocês. Mas você pode começar aqui, as duas estão começando aqui em 1, então não vai adiantar você ficar fazendo continha, porque as duas estão certas. Então, você vai escolher entre uma das duas, é só olhando a segunda função mesmo, tá bom? Já sabemos aqui que é a letra A, mas só analisando mais um pouquinho, meninos, aqui vocês viram, né, porque que deu 2. Só olhar no ciclo trigonométrico, tá? 2π, cosseno de 2π é 1, 1 mais 1, 2, pronto, fechou? E você pode também olhar aqui onde está dando 0, tá bom? Também dá certo. Então é isso, meninos. Ótima semana para vocês e fiquem com Deus.